Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, professora de Geografia. Então, vamos verificar aí qual é o nosso número da aula e também o nosso título e objeto de conhecimento. Então, temos aí, olha, a nossa aula de número 121, com o título Pobre ou Rico. E o nosso objeto de conhecimento temos condições de vida da população e a desigual distribuição de riqueza no mundo. Então, vamos aí à nossa aula do Contraturno Digital. Vamos iniciar observando algumas imagens, onde essas imagens elas retratam para a gente essas desigualdades. Em um mesmo bairro, nós temos pessoas que vivem ali em condições de vida precárias e, de um outro lado, como a gente pode observar aqui, a gente tem um outro padrão de vida, né? Pessoas que têm uma condição de vida melhor. E isso numa mesma localização, no mesmo país, no mesmo município, no mesmo bairro, a gente consegue observar esses retratos de desigualdade social, desigualdade socioeconômica. Pessoas que estão ali morando nas ruas, pedindo dinheiro para que ela possa ter um mínimo de condição ali de vida, né? Que seria o mínimo ali para a gente de ter 3 refeições diárias, como o café da manhã, o almoço e o jantar. E muitas das vezes essas pessoas elas não possuem essas 3 refeições básicas. E a gente observa também a concentração de renda, né? Onde a maior parte da riqueza do mundo ela está aí nas mãos de poucas pessoas. E falando em concentração de renda, nós iremos verificar as condições de vida da população e a desigual distribuição de riqueza no mundo. Nós temos alguns órgãos que são responsáveis por fazer algumas análises com relação a esses dados. Inicialmente, nós temos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Ela vai ser responsável, gente, em avaliar, em calcular o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que a gente vai verificar mais à frente quais são os critérios que ele vai aí utilizar. E também temos, olha, o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Ele vai avaliar a renda per capita, que é a renda ali da população, e também o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, esses 2 órgãos vão ser aí responsáveis por analisar esses dados. E aí sim a gente vai conseguir verificar a situação de um determinado país, tá bom? E aí nós temos, olha, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que vai ser analisado nesse índice? Nós temos inicialmente a educação, onde vai ser verificado o quanto a população naquele país, naquele estado, ele vai permanecer ali na escola. Então, quanto maior tempo ele passar, significa dizer que aquele país ele vai ser mais desenvolvido. Se a população ela fica pouco tempo na escola, então significa que aquele IDH ele vai ser um IDH baixo. Além disso, nós temos também a saúde, onde vários critérios também são analisados com relação à saúde, como a expectativa de vida, que é a idade média que aquela população alcança, outras taxas como de natalidade, mortalidade, a saúde de uma forma geral da população. E além disso, o IDH, ele também leva em consideração a renda, tá bom? Então, ele vai verificar a renda daquela população. Se tem uma renda alta, uma renda bem distribuída dentro daquela população, então eu vou ter ali também um país considerado desenvolvido. Caso contrário, a gente tem um IDH ou um Índice de Desenvolvimento Humano baixo. Vamos verificar agora o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, dos países no mundo. Trouxe aí para vocês o mapa mundi e nesse mapa nós iremos verificar o índice inicialmente que é considerado um IDH muito alto, de 0,800 até 1, que é o máximo do IDH. E aí nós temos o Canadá, Estados Unidos, os países ali do continente europeu, Rússia, Austrália, entre outros. Agora nós temos, olha, o nosso país, o Brasil aí aparecendo.
nós temos um IDH alto. Agora, aparecendo para vocês alguns países onde nós temos aí os países com o IDH considerado médio. E aí vamos verificar agora os países com o IDH baixo, onde nós temos aí diversos países situados ali no continente africano, né, como a gente pode observar aí no nosso mapinha. Então, nós temos o IDH considerado muito alto, alto, médio e baixo. Verificamos no mapa mundi a situação do IDH de todos os países e trouxe agora o Índice de Desenvolvimento Humano dos 5 países com o IDH considerado muito altos, que ocupam ali as 5 primeiras posições. Temos aí a Suíça, com 0,962, Noruega, Islândia, Hong Kong e Austrália, com 0,951. Então, esses são os países que ocupam ali as primeiras posições, tá bom? E as últimas posições, onde nós iremos encontrar o IDH baixo, nós temos aí Burundi, República Centro-Africana, Níger, Chad e Sudão do Sul. Reparem que são países aí que ocupam, né, essas últimas posições, são países situados ali no continente africano, como nós vimos no mapa anterior. E agora a gente vai observar aí um mapa do Brasil, observando a renda per capita e o PIB. Nesse primeiro pontinho que apareceu aí para vocês, nós temos o Distrito Federal, tá bom? Onde ele possui uma renda per capita, lembrando que esses dados são de 2022, maior que 2.500. Aí nós temos São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com uma renda entre 2.000 e 2.499. 1.500 e 1.999, nós temos o Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, entre outros estados. Com a renda entre 1.000 e 1.499, nós temos aí uma grande parte dos estados do Nordeste e também da região Norte. E com uma renda menor que 900, nós temos aí a situação do nosso estado, que é o Amazonas, o Maranhão e também Alagoas. Vamos verificar agora no gráfico as maiores economias do mundo por PIB no ano de 2022. E ocupando aí as 3 primeiras posições, a gente vai observar. Inicialmente nós temos os Estados Unidos, em seguida a China e o Japão. Então esses países foram os que mais se destacaram no ano de 2022. E aí em seguida nós temos a Alemanha, a Índia, ocupando aí a 5ª posição. Nós temos o Reino Unido. Observem a diferença com relação ali, principalmente aos Estados Unidos e à China, né, que já vem diminuindo bem mais aí o PIB, o Produto Interno Bruto desses países. Aí nós temos a França, o Canadá, que são inclusive os países aí que mais se destacam no IDH, os países mais desenvolvidos. Temos também a Rússia e ocupando aí a 10ª posição, nós temos em destaque a Itália. No gráfico, iremos verificar a desigualdade econômica global no ano de 2020. E aí nós temos a população global, nós observamos 55% dessa população são considerados os miseráveis, aí nós temos 33% pobres, 11% classe média e apenas 1% aí os milionários. E aí a gente observa a riqueza global, onde a gente vai observar essa concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Nós temos que grande parte da população, que representa 55%, ela tem apenas 1% da riqueza global. E aí nós observamos os pobres, que representam 33% com apenas 14% dessa riqueza global, 11% da população com 39% dessa riqueza global, e 1% da população global, ela detém 46% da riqueza global, onde a gente consegue observar claramente essa concentração de renda, essa desigualdade socioeconômica no mundo. E assim finalizamos o nosso Contraturno Digital sobre as condições de vida da população e a desigual distribuição de riqueza no mundo. E agora vamos para o nosso Aplicando. Trouxe para vocês uma questão adaptada do Brasil Escola 2023,
Uma das características marcantes do setor industrial dos países desenvolvidos é a força das indústrias tradicionais e modernas, que produzem elementos para o abastecimento dos mercados interno e externo. Assinale a alternativa que justifica a importância das indústrias nos países desenvolvidos e que as diferencia das indústrias típicas dos países subdesenvolvidos. E aí nós temos as alternativas: predomínio de indústrias de base, B, predomínio de indústrias com tecnologias elevadas, C, predomínio de indústrias automobilísticas e alternativa D, predomínio de indústrias de máquinas e equipamentos. E aí nós temos, olha, a resposta correta: predomínios de indústrias com tecnologias elevadas. Então, isso, gente, é que vai caracterizar aí esses países com um alto grau de desenvolvimento. E aí nós temos, olha, o comentário dessa questão para vocês. Os países desenvolvidos, eles são caracterizados pelo esse predomínio das indústrias com alto grau de desenvolvimento tecnológico em todos os níveis. Eles produzem mercadorias diversas para o abastecimento dos mercados internos e também os mercados externos, utilizando-se de que há de mais moderno e avançado em termos tecnológicos, ou seja, utilizar a tecnologia de ponta nessas indústrias. Isso vai caracterizar aí os países com alto grau de desenvolvimento, países com o IDH mais elevado, onde há investimentos em educação, entre outros setores. Então, esse foi aí o nosso Aplicando e vamos agora para as nossas considerações finais. Para as nossas considerações finais, trouxe aí um mapa mental e nós temos aí condições de vida da população e desigual distribuição de riqueza no mundo, onde nós observamos inicialmente alguns órgãos que eles vão analisar alguns dados, no caso, a Organização das Nações Unidas ou a ONU, que vai analisar o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, e aí nós temos também o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, onde ele vai analisar a renda per capita e o PIB, que é o Produto Interno Bruto. E aí verificamos também o Índice de Desenvolvimento Humano, onde ele vai analisar aí alguns dados, né, onde ele tem alguns critérios. Nós vimos a educação, que é basicamente o período, a quantidade de anos que aquela população ela passa ali na escola. Vimos também a saúde, onde eu posso, por exemplo, analisar a expectativa de vida, que é a idade média ali que aquela população vive, que ela vai alcançar, e também a renda, onde, por exemplo, eu posso verificar o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Verificamos também a renda per capita e o Produto Interno Bruto de alguns países, né, de algumas nações. Verificamos aí os Estados Unidos, a China, que tem um dos maiores índices relacionados aí à renda per capita e também ao Produto Interno Bruto, ou PIB. E falamos aí sobre as maiores economias, né? E aí verificamos que os países que têm o maior PIB são os Estados Unidos, China e o Japão. E verificamos que os países que possuem o IDH muito alto, nós temos aí a Suíça, a Noruega e a Islândia. Não diretamente significa dizer que os países que possuem as maiores economias ou os maiores PIBs, eles serão ali os países com o IDH muito alto, né? Como a gente pode verificar aí nessa tabelinha. Então, a gente observa, dentre outros critérios, e também são órgãos diferentes, né? Como a ONU, que vai observar aí o Índice de Desenvolvimento Humano, e já a renda per capita e o PIB, né? A gente tem o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Finalizamos a nossa aula e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital. Tchau, tchau, até uma próxima!